E aí, videntes? E aí, videntas? Eu sou o Cauê. E eu sou o Kaique. E este é o canal Cinema Verso. E galera, esse daqui é um vídeo extra do último vídeo da crítica sem spoiler da crítica do Premonição. Porque, Cauê, a gente falou demais, né? Falou muito. A gente não calava a boca. Mas ladrado, então ele quer compartilhar A gente precisou criar esse vídeo para poder compartilhar com vocês agora a continuação da nossa crítica, só que falando dos spoilers de Premonição 6. Cauê, pelo amor de Deus, deixa no card e deixa na descrição pro pessoal o vídeo dos sem spoilers, pro pessoal também, quem não assistiu, assistir, confere lá os sem spoilers, para depois vir aqui ver o com spoilers do Premonição. Não. Eu não quero! Então, se você ainda não assistiu a nossa crítica sem spoilers de Premonição 6, já clica aqui no card ou então acessa o link pela descrição do vídeo. E aqui bora dar continuidade e falar um pouquinho mais, só que agora com spoilers de Premonição 6. Mas antes, roda a vinheta. Como a gente falou no vídeo anterior, a minha nota para Premonição 6 é 7,5. E do Kaique? 10. Sim, 10, sim. 10. 7,5, minha nota da Premonição. É isso aí, lá a gente já deixou a nossa crítica, abordamos o que a gente gostou, o que a gente não gostou em Premonição 6, dá uma conferida lá. E vamos entrar agora nos spoilers para saber mais da nossa crítica de Premonição 6. Bora, né, Cauê? Bora! Bora! E vamos abrir os spoilers falando logo dele, do acidente inicial. Vamos comentar rapidamente sobre algumas situações ali do acidente com vocês. E acho que a gente já pode começar falando de um dos motivos que causaram esse acidente, que são algumas situações que ocorrem, mas temos um personagem ali, que é o personagem do menino, com a moeda. E, gente, que criança irritante! Que personagem chato! Pelo amor de Deus! É o personagem que você quer que morre no acidente. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Nossa É uma senhora. criança, enfim, mas, gente do céu, essa é aquela criança que os pais falam: eu não vou onde onde meu filho não é bem-vindo. Aí E o capeta tá lá. Qual foi o capeta que fez isso? É esse tipo de criança. Você viu o capeta ali, né? Tanto que isso não foi só um sentimento nosso, ai meu Deus, Deus me perdoe. Não é um sentimento só nosso, quando a criança chega lá no final, que de fato a criança também morre. Gente, foi uma gritaria e comemoração Nossa, dentro da sala de o cinema vibrou quando o menino morreu na promoção. E além disso, o filme ele tenta explicar várias coisas e amarrar os filmes e conectar, porém, para mim ainda ficou em aberto como que tudo isso começou. A gente sabe que começou na torre com a Iris, mas porquê? o porquê? Isso, por quê? Por que a Iris começou com os dons premonitórios? Por que ela que foi salvar as pessoas? Por que especificamente ela, né, foi a escolhida para poder iniciar essa cadeia, enfim, que a morte depois viria a buscar as pessoas. Então acho que Premonição não conseguiu trazer essa resposta, como tudo começou e por que, de fato, a Iris. Mas enfim, não dá também para ficar explicando tudo para o público e algumas coisas vão ficar em aberto para interpretação. E falando da Iris e das questões de amarrar, enfim, o filme não deixa de forma explícita, ele vai de uma forma um pouquinho mais implícita, subjetivo, a interpretar do seu modo, dando a entender para uma interpretação de uma das teorias que pra gente foi uma das teorias que acabou se encaixando ali no que o filme quis dizer, de que quais são as ligações que os outros filmes têm com Premonição 6. Os personagens protagonistas dos outros filmes de Premonição eram descendentes de pessoas que sobreviveram dentro da torre. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então agora, nos outros filmes, a morte vinha caçar eles de certa forma. Essa é uma teoria que, para mim, acaba sendo reforçada quando eles trazem a personagem da Kimberly dentro do filme de Premonição 6. Eles falam dela, que ela foi a única sobrevivente. Então reforça de que, de alguma forma, a Kimberly poderia ter envolvimento com algum familiar que esteve ali na torre. E pelas referências que a gente vê, o avião,
né, ali o caminhão dentro do caderno da Iris, que dá a entender de que ela viu de que essas coisas aconteceriam com essas pessoas. Então, para mim, o filme tenta explicar que esses personagens são descendentes, né, descendentes de linhagens de familiares sobreviventes da torre. Mas, Cauê, aí tem um furo aí. Tem um furo, a gente conseguiu encontrar um furo. A gente teve essa interpretação, mas ao mesmo tempo a gente vê algumas possibilidades de furo nessa teoria, porque se de fato a Kimberly, o Alex, a Wendy, enfim, são pessoas de familiares que sobreviveram, né? São descendentes sobreviventes. Por que as famílias desses personagens também não sofreram com a perseguição da morte, né, com os planos da morte, né? O pai da Kimberly estava vivo e aparentemente não tinha nenhum dano causado, os pais do Alex também, da Wendy nunca é mencionado muito bem, referente à família, mas você vê que esses personagens nunca sofreram com as linhagens deles pela perseguição da morte, e só a partir do momento da premonição deles. Então, ao mesmo tempo que o filme sutilmente deixa abertura para você ter essa interpretação, a própria teoria já tem esse pequeno furo que, enfim, não sei se consegue então responder muito bem ou se foi um descuido deles na hora de tentar fazer essa interpretação para o público. Vocês tiveram essa interpretação? Vocês acham que essa teoria é válida? Vocês concordam, discordam? Coloquem nos comentários o que vocês acham dessa teoria e qual que é a sua teoria para que Premonição 6 tenta amarrar os filmes de premonição. Lá no vídeo Sem Spoilers a gente comenta que as duas melhores mortes do filme é a morte da máquina de ressonância e do caminhão de lixo. E cara, que morte mais brutal. Você gostou dessas mortes? Coloca aí no comentário que a gente quer saber. A cena do caminhão de lixo, gente, é muito gráfico, achei muito bem feito. Não sei se foi tudo digital ou se teve o efeito prático lá, de fato, mas realmente foi uma morte bem gráfica, bem dirigida. Cara, o pânico de ver a cabeça dela sendo esmagada. Gente, mano, eu fico assim, oh, meu Deus! Mas ficou memorável, ficou gente, muito boa. Foi muito bem desenvolvida, muito bem dirigida. E, gente, nossa, eu não sei porquê, mas na morte da máquina de ressonância, eu não queria que... Os dois personagens, eu não queria que morresse. São personagens legais. Tanto o personagem lá, que é o... Qual é o nome do personagem? Vamos ver aqui. É o Eric e o Bob. Eu não queria que o Eric, porque o Eric acaba sendo um personagem cativante, né? Tipo, ele tem uma curva. É um personagem do começo que você não dá muita importância, não liga, mas o jeito dele, você acaba comprando a ideia do jeito dele e tudo, então você acaba se simpatizando com o personagem. E o personagem do Bob, ele é tão bobinho, mas tão, tipo, inocente, carismático, que, gente, eu fiquei com o coração na mão, de falar, gente, pelo amor de Deus, salva esse menino. Dá dó. Eu queria que, de fato, desse certo com ele, dele ter morrido e eles conseguiram ressuscitar ele, mas a gente viu que não deu certo, pelo menos trouxe pra gente uma cena de morte memorável, mas eu fiquei com um aperto no coração. E outra morte que eu fiquei com um aperto no coração, um personagem que eu fiquei, tipo, gente, esse personagem não pode morrer, é o namorado da Iris no começo do filme. Gente, eu acho ele tão fofo. Cara, eu acho ele o personagem... Ela em casamento. Ele se importa tanto com ela, é um cara que você vê que é o cara que quer estar com ela, tudo, e a química dos dois atores fizeram com que, tipo, gente, eu simplesmente queria que os dois saíssem vivos da premonição. Mas... não deu certo e o trailer enganou todo mundo, né? O Eric, teve gente que falou que ia morrer lá na tatuagem, eu falei isso no React. Eu também fui enganado. Teve gente que falou que ia ser atropelado lá no caminhão e no cinema que a gente tava, quando chegou a cena do caminhão, o pessoal, vai morrer, e não morreu. E aí deixaram pra entregar, gente, pra mim ele tem a melhor morte do filme. Cara, a morte da ressonância é muito foda. Eu acho que vou ficar muito tempo sem conseguir fazer uma ressonância. Eu quero ver agora alguém fazer ressonância magnética sem lembrar de ressonância magnética, né? Tá certo. Acho que é. Eu quero ver alguém fazer exame de ressonância e não lembrar de premonição. E por falar em mortes, nós temos o Bloodworth, que finalmente nós descobrimos quem é esse personagem dentro da franquia. Pelo menos eles explicam dessa forma. Tinham várias teorias de que ele era a própria morte, ou de que ele era o mensageiro da morte. E aqui a gente descobre
que ele é o último personagem a morrer na premonição da Iris, então ele estava esperando o tempo dele chegar, porque em algum momento a morte ia pegar ele. Ele simplesmente entendia a morte, o mecanismo dela, porque ele era simplesmente o último sobrevivente da premonição. Ele estava lá. Então, eles conseguiram dar um desfecho para esse personagem, um sentido para esse personagem e as respostas que a gente tanto queria para esse personagem tão misterioso da franquia. E acredito que foi um desfecho digno pro personagem do Bloodworth. Uma homenagem bonita. Ele simplesmente falou que iria descansar até a morte vir buscar ele. E, gente, a mensagem final dele foi o que a gente falou na crítica sem spoiler. Eu acho que foi de coração. Nem sei se estava no roteiro tudo aquilo lá. E realmente é muito emocionante. Parabéns para a equipe por ter essa sensibilidade de trazer todo esse cuidado do personagem dele com a franquia. O que você achou do desfecho do Bloodworth? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se você gostou desse arco dele, desse desfecho dentro da franquia. Good luck. E eu falei no react do trailer que a AJ Cook voltava e ela não volta. É porque ela estava envolvida na produção, ela foi pra produção do filme, mas ela não entra no filme. Porém, ela é muito citada em Premonição 2 em si, é um dos filmes mais citados ali dentro da franquia. Eles mantiveram até a teoria como você pode se salvar da morte. E uma coisa que não aparece, pelo menos eu não percebi, eu acho que eu vou ter que assistir o filme de novo se realmente apareceu, é o número 180. O famoso número 180 não tá presente nesse filme. Ela não vem mais, gente. Não. Talvez esteja escondido, eu vou precisar realmente assistir o filme pra saber. Se você viu o número 180, coloca nos comentários aonde tá esse número. Mas aqui, de fato, também passou despercebido pra mim. Eu acho que queria assistir de novo. Deve estar sutil, em algum momento, em algum canto, e a gente acabou não pegando. E falando ainda de spoilers, a gente tem a casa da Iris, que é uma espécie ali de fortaleza, segurança, né? Um lugar seguro para você escapar da morte, mas ali tem tanta armadilha em volta da casa que fala, cara, como que pode ser um lugar seguro? Ainda, tem tantas possibilidades de acontecer ali, sei lá, um desmoronamento na casa. Eu até falei pro Kaique no cinema, se eu não me engano, cara, é só a morte jogar um avião, a casa explode e ela morre. A casa toda enferrujada, de algum modo, usar alguma coisa que a casa desmorona, que a casa explode. Ficou meio difícil de engolir que ali é uma fortaleza. Eu achei cômico quando a Iris falou, e a desgraçada conseguiu me pegar. Tô com câncer. Ou seja, ela conseguiu pegar de certa forma a Iris. Então, cara, eu não comprei muito a ideia da casa da Iris ser um portal seguro. Você comprou? O que você achou desse artifício do roteiro? E agora o spoiler dos spoilers. Vamos falar do final do filme. Então, cuidado aí, só contém risco, qualquer coisa pula um pouquinho. No final, a gente tem que ter uma suspensão de descrença muito grande. Porque simplesmente como é que uma moeda vai fazer aquele trem descarrilhar daquele jeito? Não, como a moeda vai segurar o trilho, né? Porque o trilho, ele tecnicamente tiver que fechar e ela prende. Não, a hora que ele prende o trilho, eu falei porque não, sério? Não é possível. E aí, gente, é uma cena assim, bem dramática. O trem descarrilha todo, vai pra cidade e começa a perseguir. Pra mim, o CGI lá começa a falhar também, me dá uma pegada ao CGI. E simplesmente a protagonista e o irmão dela morrem. Então, é a morte encerrando o seu ciclo e o seu plano e podendo voltar à sua vida normal, sua morte normal. Vai até o Bloodworth, né? Essa Bloodworth e encerra de vez. Até faz uma homenagem à franquia, que é 2 troncos de madeira que caem em cima dos personagens. Então de novo uma homenagem ao segundo filme, né? Mas a morte podia ter usado algum outro artifício para esse trem invadir a cidade, ao invés de uma moeda. Me tirou um pouquinho esse final. Mas nada que de fato tenha estragado a experiência do final. Mas ele dá essa pecadinha no final, acho que eles poderiam ter colocado um final mais inventivo e menos fantasioso para encerrar de fato. É um bom final, mas para mim, Cauê, poderia ter tido um final um pouquinho melhor.
e eles já falaram já que só vai ter continuação se o filme de fato trazer uma boa bilheteria. O que acho que não vai ser difícil, porque o filme está sendo muito bem esperado, muito bem procurado, então a gente vai ver aí nas próximas semanas como vai ser a carreira dele de bilheteria, e aí vai ficar só apenas o questionamento. Se eles continuarem a franquia, o que vai vir agora, né? Porque tecnicamente a morte encerrou o ciclo dela, matou os protagonistas, vai vir atrás do Bloodworth, terminou com Bloodworth, já era os planos da morte, mas o que vem depois? Será que tem coisas ainda que eles vão querer explorar, desses mistérios que meio que ficaram em aberto ainda, tudo? Então, vamos ver o que vai vir ainda da franquia, se eles continuarem, mas com certeza foi um revival surpreendente, um revival que deixou a gente muito satisfeito e um revival que de fato foi necessário e encerra a franquia de um jeito brilhante. É isso. E o que você achou do final do filme? O que você achou do filme? Coloca a sua crítica nos comentários, coloca a sua nota pro filme nos comentários, que a gente quer saber. E rapidinho adendo que eu quero fazer, eu acho que eles deveriam continuar a franquia com uma ideia que eles tiveram, que era as pessoas que estão na linha de frente da morte, que são socorristas, bombeiros, policiais, que são pessoas que salvam as pessoas da morte. Quem sabe a morte viria atrás deles, porque eles estão estragando os planos da morte. Então a morte vai vir buscar eles. Era um dos planos que... Nossa, a Warner Brothers tá perdendo o roteirista. Me contrato, Warner! Eu escrevo um roteiro. Mas de fato é interessante. Eu acho que era um argumento interessante. Ia ser a história do sexto filme, mas quando vieram com o argumento do Laços de Sangue, eles cancelaram e foram pro Laços de Sangue. Então fica aí, Warner, uma alternativa pro sétimo filme. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou da nossa crítica, já deixa o seu like. Caso você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Cinemaverso. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça de deixar nos comentários qual que é a sua crítica para a Premonição 6, porque a gente quer saber quais são suas teorias, o que você achou dos spoilers, coloca tudo aí nos comentários. Sua morte favorita, seu acidente favorito, deixa aí tudo nos comentários que a gente quer saber aí. E compartilha, por gentileza, com todos os seus amigos, com a sua família, com os seus laços de sangue, com todo mundo, gente. É isso. A gente vai ficando por aqui com mais um Cinemaverso e até o próximo vídeo.